Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por nos trazeres juntos nesse início de dia, com a expectativa de que algo mais Tu tens no Teu coração para conosco. Te agradecemos porque até aqui nos tem dado a Tua comunhão, Tua presença, Tua palavra, Teu suporte. E nessa manhã te pedimos que estendas a Tua mão de misericórdia para que uma vez mais experimentemos tudo isso da parte do Senhor. Habilita-nos pelo Teu Espírito Santo para podermos tocar no Senhor através de Tua palavra. Que o Senhor mesmo encontre o espaço desejado nos nossos corações e entre nós. Ser santificado, ser glorificado, ser exaltado entre nós nessa manhã. Confiamo-nos a Ti e esperamos toda a provisão da Tua parte, Senhor. Orando no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, sigamos onde nós paramos ontem à noite. Hebreus, capítulo 10. E vamos ler a partir do verso 26. Nós não teremos condições em 2 reuniões de irmos até o capítulo 13, é claro. Mas nós iremos fazer uma abordagem, se o Senhor permitir, de todos esses capítulos, para podermos concluir, então, essa carta com o entendimento do encargo total que o Espírito Santo colocou no coração desse autor da carta aos Hebreus. A partir desse verso 26 até o verso 39, o final então desse capítulo, nós estamos na quarta passagem exortativa dessa carta. Nós já falamos que o livro de Hebreus é uma palavra de exortação. O capítulo 13, verso 22, a carta está encerrando. O autor diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Uma epístola de 13 capítulos é considerada por esse autor um resumo. E ele chama toda essa epístola de uma palavra. Ele não disse as palavras de exortação, mas sim a palavra. E nós já estudamos o porquê. Esse livro se compõe de 5 exortações, que os irmãos já registraram aí nos seus esboços. E cada exortação nos leva a um estágio a mais no progresso espiritual. Também já vimos isso. Assim como cada exortação nos mostra um perigo a mais na nossa jornada espiritual. Começando com aquela simples negligência, digamos assim, passando a incredulidade, passando a apostasia, e então evoluindo para um pecado deliberado, viver deliberadamente em pecado, e finalmente uma indiferença como aquela de Esaú, registrada no capítulo 12. Então, isso nós já vimos. Aqui nós estamos na quarta exortação do livro, que tem uma relação direta com o que vimos ontem à noite, com a vida no Santíssimo. Então, veja o contraste. Se não estamos aprendendo, buscando compreensão do Senhor e experiência prática para vivermos no Santo dos Santos. Ontem falamos sobre tantos conselhos práticos, tanto aqueles que foram dados através de Tozer, que gastamos um tempo aqui lendo e compartilhando algo, quanto especialmente esses que estão aqui na Palavra de Deus, claro, né? Que nós também examinamos, desde o verso 22, aproximemo-nos com sincero coração. E todos os itens mais, até o não deixemos de congregar, antes façamos admoestações, do verso 25.
Então, cada item desse nos aponta o caminho de vivermos a vida no Santíssimo. E não sermos turistas do Santíssimo. Não trancarmos Deus em compartimentos fechados, que nós chamamos de religiosos, ou sagrados, ou devocionais, inclusive, né? Mas que a nossa vida seja uma vida devocional. Esse é o propósito para o qual nós fomos chamados. Então, isso já vimos. O contraste está a partir do verso 26 até o verso 39, a quarta exortação. Se não estamos progressivamente entrando na experiência de permanecer e viver a vida no Santíssimo, qual é o risco? Viver deliberadamente em pecado. Ou retornarmos ao que eu chamaria de pecados habituais. Agora, ainda antes de ler esse texto, tem um detalhe especificamente ligado aos hebreus, cristãos hebreus, que precisamos levar em conta. Quando lermos essa exortação, ficará claro que eles tinham sofrido e estavam sofrendo uma imensa pressão espiritual, para que eles voltassem ao arraial judaico. Por isso, no capítulo 13, o autor vai dizer: saiamos a ele, Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ainda nesse capítulo 13, no verso anterior a esse que eu citei, ele diz assim: nós possuímos um altar que não tem direito de comer os que ministram no santuário. Então ele está fazendo um contraste novo entre o que nós temos na nova aliança, as provisões do Senhor na sua cruz. Creio que até mesmo esse verso que citei se refere à mesa do Senhor, é o altar no qual comemos, que não tem direito de comer os que ministram no santuário. Hebreu, judaico. Então, já está claro para nós que todo o tempo esse livro faz um contraste entre a velha aliança e a nova aliança, como já temos visto. Não podemos desconsiderar esse contexto em que os irmãos cristãos, hebreus, estavam vivendo. Porque aqui nós vamos ver palavras sérias nessa exortação. Então vamos lá, lendo e dar alguns passos aqui. Verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e no contexto dos hebreus, o que o autor está chamando de pleno conhecimento da verdade é: Cristo é o Messias, é o Filho de Deus. O sangue de Cristo é um sangue redentor. Jesus Cristo é a consumação de tudo aquilo que a velha aliança tipificava. Estão vendo quantas convicções? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não carecemos mais de sangue de bodes, de touros e nem de um santuário terrestre. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, pelo seu sangue, abriu o santuário celestial, do qual o santuário terreno é apenas um tipo. Então, quando isso é uma convicção, imagine esse quadro que coloquei aqui. Então, alguém que de alguma forma viu isso, deu um testemunho disso, passou pelas águas confessando o nome do Senhor, agora ele está retornando ao arraial judaico. Então, o que o autor tem a dizer sobre essa situação? Ele recebeu um pleno conhecimento da verdade, então já não resta sacrifício pelos seus pecados. Não é muito óbvio? Aquele que realizou o sacrifício pelos seus pecados está sendo negado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Não é o evangelho, é a lei de Moisés. Então agora ele avança, veja. De quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança. Lembrando que a palavra profanou, ela aparece de novo no capítulo 12, verso 16. Olhe lá, por favor.
E aí digo aos irmãos que observem mais uma vez a necessidade de, quando estudamos um livro, lê-lo várias vezes. Porque você vai observando os links, as palavras que se repetem, as ideias que estão aqui e ali, que sempre são complementares. É claro, o Espírito Santo está desenvolvendo um assunto, né? Então, olha a palavra profana aí de novo, relacionada a quem? Esaú. Não haja entre vós algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Talvez cheguemos lá nesse texto. O que é profanar? Profanar é considerar o santo, aquilo que é santo, como sendo comum. Isso é profanar. Por que Esaú profanou? Porque ele considerou o direito de primogenitura como sendo algo comum. Então, o que ele disse quando Jacó ofereceu aquele guisado para ele, quando ele voltava da caça, Jacó desejava a primogenitura e Esaú desprezou a primogenitura. Então a palavra de Esaú é: de que me vale o direito de primogenitura, se eu estou aqui morrendo de fome? Então ele considerou o que era santo, a porção dobrada, o direito do primogênito, como sendo algo tão comum que podia ser trocado por um prato de comida. Isso é profanar. Então, a mesma ideia está aqui no capítulo 10. Voltemos lá. Profanou o sangue da aliança. Seria como dizer assim: considerou o sangue de Jesus como sendo igual ao sangue de um bode ou de um touro. Comum. Não tem valor nesse sangue. Esse sangue não é precioso, esse sangue é comum. O que mais? O sangue da aliança com o qual foi santificado. Interessante essa afirmação, né? Está dizendo que se alguém professou o nome do Senhor, fez essa confissão, compreendeu o significado do Evangelho, tudo que já falamos, que Ele é o Cordeiro, que o seu sangue é precioso, Ele é o verdadeiro tabernáculo e etc. Ele é quem abriu o caminho vivo para Deus. Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, não é? Então, baseado nessa confissão, esse que a fez foi santificado, no sentido de quê? Colocado à parte, porque essa é a confissão que ele fez. O que o Senhor disse quando ele tratou sobre essa questão das nossas palavras? Ele disse assim: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Nós tratamos uns aos outros baseados na nossa confissão. Quando alguém se apresenta no meio de nós para ser batizado, por mais que nós façamos uma avaliação, buscando exercer discernimento sobre a experiência daquela pessoa, nós não podemos negar o batismo para aquela pessoa. Não temos o direito. A não ser que ela esteja vivendo deliberadamente em pecado e dizendo ser um cristão. Então nós dizemos: você não tem fruto de uma vida cristã. Isso sim. Mas se esse não é o caso, como nós vamos negar o batismo para uma pessoa que está confessando o nome do Senhor e declarando a sua experiência de entrega de coração ao Senhor como seu Redentor, o Filho de Deus? Essa pessoa vai ser batizada. Então, baseado nessa confissão que ela fez, aos olhos do Senhor, que conhece tudo, baseado na confissão dela, ela está sendo posta à parte, separada ou santificada. Então, é assim que deve ser. E é assim que era com relação aos cristãos hebreus. Agora, então, dentre esses que fizeram essa confissão, que receberam o batismo, e por isso, então, por causa da confissão, reiterando isso, eles foram postos à parte, porque as palavras deles são levadas a sério pelo Senhor, é uma confissão. Então, ele foi santificado, baseado na sua confissão. Mas ele está vivendo deliberadamente em pecado, no sentido de que ele está dando um contra-testemunho. Profanando o sangue da aliança, como já citamos aí, calcando aos pés o Filho de Deus, porque você sabe muito bem que os judaizantes não reconhecem Jesus de Nazaré como sendo o Cristo, como sendo o Messias. Então, um contra-testemunho significa calcá-lo. Ele é um homem comum.
Ele não é o Verbo, o Messias, Deus encarnado. Então, calcando os pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e ultrajando o Espírito da graça. Então, na verdade, nós temos aí uma ofensa tripla, né? Que afeta toda a Trindade. Afeta Deus o Pai, porque esse contra-testemunho toca o seu Filho. E quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Então, calca os pés do Filho, profana o sangue da aliança e ultraja o Espírito da graça. O ultraje é uma desconsideração, né? Completa, absoluta. 30, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. De novo, muito interessante dizer seu povo, está vendo? Porque aquele que faz essa confissão, ele é considerado como do povo do Senhor. E o Senhor julgará o seu povo. Pedro vai dizer, e o juízo há de começar pela casa de Deus. Sempre é por aí. É aquele povo que confessa o nome do Senhor. Porque esse povo é o que importa para o Senhor, são os dele. Não é? Então é aí que ele começa o seu julgar. O seu fogo começa a passar por aí, porque ele nos ama. Ele quer remover de nós tudo que é impureza, no aspecto positivo. E por outro lado, aquilo que é falso, aquilo que é hipócrita, aquilo que não tem realidade, o Senhor deseja exterminar da sua casa, não é? Porque não condiz com o seu caráter. E finalmente esse verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os irmãos estão percebendo a atmosfera aqui? A carta aos Hebreus, já disse isso e vou repetir. Ela apresenta os privilégios mais sublimes. A primeira exortação é uma tão grande salvação. Uma expressão que você não vai encontrar em lugar nenhum mais do Novo Testamento. Tão grande salvação. Depois, na segunda exortação, ele começa a entrar na questão da herança que nós temos, comparando a jornada do povo no deserto. Depois, na terceira exortação, ele vai falar das riquezas de Canaã. Aquela terra preciosa, que é nossa, as riquezas insondáveis de Cristo. Terceira exortação. Aqui na quarta, já vimos, ele está falando do privilégio de viver no Santíssimo, que nós compartilhamos ontem. Será que isso é pouco, irmãos? Um acesso direto à presença imediata de Deus. Porque o Cristo vivo está lá e derramou o seu Espírito para cá. Ele habita em nós, na sua igreja. E nos faz um com o Redentor. Um com Deus o Pai. De tal forma que possamos morar juntos. Pai, Filho, Espírito, experimentado, desfrutado por nós, na pessoa do Espírito Santo. Esse acesso livre a esse santuário no qual nós fomos chamados para morar, para viver. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Então, isso não é pouca coisa. Mas ainda não terminou. Ainda há uma quinta exortação, que toca, então, um quinto contexto. Cada exortação tem um contexto, claro. Então, a quinta exortação ainda vai mais longe do que a vida no Santíssimo. Vai dizer, então, que aqueles que compreendem isso, permanecem aí, desenvolvem suas vidas aí, eles terão uma herança. Prêmio, reino, é o tema da quinta exortação. Primogenitura, porção dobrada, que tem a ver diretamente com a expressão do reino de Deus. Então, nós começamos com uma tão grande salvação e terminamos com uma herança no reino. Então, Hebreus é o livro que apresenta os mais altos privilégios de um cristão. Agora veja, a balança não pode estar desequilibrada. Se ele apresenta os mais altos privilégios, é claro que ele teria que apresentar as mais altas responsabilidades. Então ele já começa na primeira exortação. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Então está dizendo para nós, não se descuide, não seja desatento. Sentido da palavra negligência. Seja cuidadoso, mantenha o seu foco, não despreze. E por aí ele avança. Na segunda exortação, guarde seu coração para que ele não seja endurecido pelo engano do pecado. Um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Cuidado na terceira exortação com parar à margem do caminho, apostasia. Não permita que o seu coração pare na jornada e se ponha à parte. Na quarta, não viva deliberadamente em pecado. Desenvolva sua vida dentro do Santíssimo, permanecendo na presença de Deus todo o tempo. E na quinta, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não haja entre vós o profano, aquele que despreza a maior riqueza, que é em Cristo poder representá-lo, reinar com ele, ser expressão do seu caráter na instauração do seu reino na terra, de sua pessoa santa, seu governo, aquilo que ele é. Irmãos, há pessoas, e elas têm liberdade disso, cristãos, irmãos nossos, e não estamos aqui julgando ninguém, que nem mesmo creem que haverá um milênio na terra, certo? Vamos esperar o dia do Senhor chegar, para nós vermos o que vai acontecer, não é? Elas têm liberdade de crer ou não crer, de achar que o milênio é figurado. Mas eu sei que entre nós, pelo menos nesse contexto aqui, nós temos tido convicção que o milênio é a vinda do reino do Filho e expresso na terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O céu já é deles. Então, o apóstolo Paulo também vai dizer assim para Timóteo: se perseverarmos, com ele nós reinaremos. E muita coisa mais, que nos traz a convicção que sim, o nosso Senhor Jesus na sua parousia, presença, ele é o rei, e ele irá trazer uma expressão terrena do seu reino nesta terra. E essa parousia irá julgar o homem da iniquidade, o anticristo, e mostrar a todos os olhos de todos os homens que estiverem vivos nesse tempo que ele é o rei segundo o coração de Deus. Então ele instaurará nesse reino milenar a paz na terra. Ele é o rei que vem em nome do Senhor. Foi proclamado assim quando num jumentinho, não é? E agora será proclamado assim quando vier em glória. O rei que vem em nome do Senhor. O rei da glória, o poderoso nas batalhas. Aquele para quem nobres, poderosos olharão e dirão assim: escondei montes, escondei-nos da face, da ira do Cordeiro. Porque ele vem como rei e vem para juízo, no que concerne ao mundo. Mas no que concerne à igreja, vem para nós. Nosso rei é nosso noivo. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Então, irmãos, que cena é essa? 1 Tessalonicenses tem a ver com essa vinda de Cristo para a igreja. E 2 Tessalonicenses tem a ver com a vinda de Cristo no que se refere ao mundo, julgando o anticristo. Você não tem nada de anticristo na primeira carta, mas tem na segunda carta, aos Tessalonicenses. Então, 2 aspectos da vinda do Senhor. Então, se nós temos todos esses privilégios, é claro que nós temos grandes responsabilidades. E viver sem responsabilidade é melhor não viver. Responsabilidade é essência de nossas vidas humanas. Nós criarmos um filho responsável, era melhor que não tivesse tido filho nenhum. Responsabilidade é uma questão ligada à nossa vida, não é? Então, é uma tremenda exortação essa quarta do livro de Hebreus. E ela vai até o verso 39. Vamos seguir. Lembrai-vos, se no verso 26 a 31, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, foi tão severo, e essa é a palavra mesmo, dizendo que é uma horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Agora ele vai fazer um contraponto. Sabe por quê? Hebreus é uma palavra de exortação, como vimos. Exortação, não só em Hebreus, mas na Bíblia toda, ela, especialmente no Novo Testamento, ela inclui duas coisas e não uma só. Guarde isso. Até o termo mesmo, no original, exortação, inclui encorajamento e inclui admoestação. Toda palavra de exortação que é dada
nas epístolas do Novo Testamento, elas têm esse duplo sentido. Elas visam chamar a atenção da pessoa para algo que está sendo esquecido, para algo sério, admoestar. Mas também visa encorajar. E assim sempre o nosso Deus age conosco. Ele nunca, digamos, aponta para nós apenas o aspecto castigo ou disciplina. Digamos, não siga nesse caminho. Essas são as consequências. Nos exorta de maneira firme, né? Admoesta. Mas ele encoraja, apontando então um aspecto positivo. Siga por aqui. Aqui está a vida, aqui está a bênção, aqui está a paz, aqui está o prêmio, né? A recompensa. Então, olha o que ele faz aqui, no 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Parece tão claro que realmente ele escreve para cristãos verdadeiros, né? Porque ele vai usar de novo aqui a palavra iluminados. Se você lembra onde ela apareceu já? Lá no capítulo 6. Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, me parece impossível considerarmos que não eram cristãos verdadeiros. Fostes iluminados e sustentastes ou suportastes grande luta e sofrimentos. Por quê? Porque foram iluminados. Por causa do nome do Senhor. Por causa da profissão de fé e da confissão de fé que fizeram. Aliás, tem uma diferença entre profissão de fé e confissão de fé. Profissão de fé é o que nós fazemos num ambiente amistoso. Professamos a nossa fé em um ambiente amistoso. Confissão de fé é o que fazemos em um ambiente inamistoso. Então, esses hebreus fizeram uma confissão. Por isso ele fala, guardemos firmes a nossa confissão diante da oposição. Então, eles sustentaram grande luta e sofrimento. 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Não é uma vida preciosa a vida desses cristãos hebreus? Veja o que eles passaram. Veja qual foi o comportamento deles nas lutas, nos sofrimentos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ah, meus irmãos, temos que fazer uma pausa aqui, não temos? Vamos aplicar essas coisas a nós? E se nós vivemos dias antes da vinda do Senhor, que por sermos cristãos, nós formos perseguidos assim. E nós formos privados de todos os nossos bens. E nós então aceitarmos isso com alegria. Como quando Pedro e João foram açoitados. Ao darem testemunho do Senhor no livro de Atos. E diz que quando aquilo aconteceu, eles saíram dali considerando-se dignos por sofrerem afrontas por causa do nome do Senhor. Então que o nosso coração esteja nele, preparado para todas as coisas. Se o nosso coração estiver ligado, agarrado aos nossos bens, nós vamos ter muitos problemas. Você lembra o ensino de Paulo em Coríntios? Ele diz que nós devemos segurar tudo o que temos com mão leve. Os casados sejam como se não fossem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo, como se dele não utilizassem. Porque a aparência deste mundo passa. Então, quando ele fala, choram como se não chorassem, alegram-se como se não se alegrassem, a que ele está se referindo? Está se referindo às coisas do mundo. Porque é assim que o texto fecha. Os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo, como se dele não utilizassem. Então, aquelas coisas que são aqui da vida, vamos usar essa expressão para você não achar que Paulo está usando a palavra mundo ali no sentido negativo. Não está, não. Ele está falando coisas dessa vida. Ele usa o termo coisas desse mundo.
Então, quais são as coisas que trazem essa alegria, esse bem-estar, esse prazer, esse gozo que nós temos em ter essas coisas? Ou pessoas. Pessoas que temos tanta alegria em tê-las. Então, ele está dizendo, guarde seu coração, para que essas coisas ou essas pessoas não passem a ser a sua vida. Não sejam sua vida. Porque Cristo é a nossa vida. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando um grupo de irmãos moravianos, maioria jovens, estava atravessando o Atlântico, John Wesley estava lá, naquele navio, sem saber que ali estava um grupo de jovens moravianos. John Wesley não os conhecia. Isso é início do século XVIII. E eles estavam atravessando o Atlântico e enfrentaram uma terrível tempestade. E esses jovens impressionavam Wesley porque eles eram passageiros no navio, assim como ele. Mas eles se ofereceram para fazerem os serviços mais simples ou mais baixos daquela tripulação e daqueles passageiros. Eles fregavam o chão do navio, eles limpavam os banheiros e se ofereceram voluntariamente para fazer esse serviço. E quando passaram por aquela tempestade, o navio se agonizou. Os passageiros e todos, e aquela confusão. E os morávios e suas esposas e seus filhos estavam serenos. Isso impactou muito John Wesley. Então ele fez uma pergunta para eles. De onde vem essa serenidade de vocês em meio a tudo que nós passamos? Me impressionou muito o fato de ver, especialmente, as mulheres de vocês e os filhos de vocês. E o comportamento deles nessa agonia que nós passamos. Esse irmão morávio disse assim a ele, ainda não o conhecia, disse assim a ele, nossas mulheres e nossos filhos não têm medo da morte. John Wesley vai dizer que quando aquela viagem terminou, ele se colocou diante do Senhor e disse assim, Senhor, me perdoa, porque o meu conhecimento do Senhor é tão pequeno. Prego a tua palavra, e a tenho pregado há tanto tempo, mas meu conhecimento do Senhor ainda é tão pequeno. Porque ele foi um dos que agonizou naquela viagem. Então, sofrestes ou suportastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência, conhecimento, irmãos, é conhecimento espiritual. Não é porque está escrito na Bíblia apenas, é porque está escrito no coração. É convicção, é descanso, certeza, paz. Tendo ciência, aqui tem duas traduções possíveis. Uma é assim, de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Apontando então, com essa tradução, para uma recompensa futura, uma herança futura. Vocês possuem um patrimônio futuro, uma herança que é superior e durável. Essa é uma maneira, uma forma de traduzir esse texto. Digamos que o texto é ambíguo, e creio que o Espírito Santo fez isso propositalmente. Porque a outra ideia possível é, tendo ciência de que vocês mesmos são um patrimônio superior e durável. Nós somos patrimônio de quem? Do nosso Senhor Jesus. Nós somos o patrimônio dele, meus irmãos. A igreja é patrimônio de Cristo. Nós damos tanto valor para essa palavra patrimônio, né? Preciso aumentar o meu patrimônio. É uma palavra bonita, né? A igreja é o patrimônio de Jesus Cristo. E nós temos que ter a certeza de que nós possuímos nele, esse é o outro lado aí do versículo, um patrimônio superior e durável. Ele também é o nosso patrimônio, único, aliás. Então, o verso 35 vai dizer, olha a conclusão, não abandoneis, portanto, se isso é verdade, é fato, é convicção, é experiência de vocês, é aí que a fé de vocês descansa, então não abandonem a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Graças a Deus, meus irmãos. Às vezes, quando
penso sobre essa questão de galardão, uma figura que sempre me vem à mente é a seguinte: imagine, nós servimos ao Senhor com aquilo que Ele mesmo nos deu. Tem um passo antes disso ainda. Nós éramos um nada. E o Senhor veio e nos alcançou como um aborto à beira do caminho, para usar a linguagem de Ezequiel. Um aborto sangrento na beira do caminho. E o Senhor veio, todo mundo passava e virava o rosto, como Ezequiel fala, né? Dessa coisa horrorosa. Mas então passou alguém que nos tomou nos braços, nos lavou, nos cuidou, nos vestiu e pôs uma coroa na nossa cabeça. É a linguagem de Ezequiel. Linda, não é? E então, é isso que nós éramos. E aí, tudo que nós temos é Ele que nos deu, porque nós não tínhamos nada. Agora, diz que Ele nos deu, nós então trabalhamos com isso, que é dele, não é nosso. Então, trabalhamos com isso, desenvolvemos isso. E desenvolvemos isso para Ele, para servi-lo, para a cooperação com Ele, porque é dele. E quando, ao final, mesmo e apesar de que aqui e ali nós tenhamos sido de alguma forma infiéis, em um passo aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, porque nenhum de nós é capaz de caminhar na nossa vida cristã de uma maneira absolutamente retilínea. O único homem que andou assim foi o nosso Senhor Jesus. Nós sempre, por mínimo que seja, nós fazemos aqui uma pequena curva aqui, outra pequena curva lá. Isso quando não faz grandes curvas, né? Que demora anos para terminar a curva, não é? Mas pequenas curvazinhas, todos nós fazemos. Um desvio de motivação aqui, um desvio de pensamento lá, uma ambição aqui, uma outra coisinha lá, não é? E ao final, se nós perseveramos, finalmente, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele é zeloso por nós, Ele sempre nos chama de volta. Então, ao final, quando Ele retornar, se perseveramos, se mantivemos o foco, sendo fiéis a Ele, nós não vamos escutar assim: muito bem, servo bom e fiel. Você não acha impressionante? Acho que nós vamos olhar para trás assim e dizer: com quem será que ele está falando? Eu não sou. Né? Muito bem, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, sempre será pouco. Porque quando olhamos a obra de Deus, ela é imensa. E cada um de nós tem uma pequenina participação. Então, foste fiel no pouquinho. Então, vou te dar 2 vezes o pouquinho. Já está muito bom para nós, né? Mas não é isso que ele fala. Ele fala: sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É surpreendente, irmãos. Então, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Mas para que isso seja alcançado, o que nós precisamos? Veja o próximo verso. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Perseverança. Que nós já falamos ontem. Perseverança deve ter ação completa nas nossas vidas. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. A perseverança tendo ação completa, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4. Nós seremos perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, quanto encorajamento nesses versículos, né? Cada versículo nos encoraja mais do que o outro anterior. Porque ainda dentro de pouco tempo, sempre será pouco tempo, irmãos. Porque se esse texto foi escrito há quase 2.000 anos atrás, 2.000 anos não é pouco tempo, né? Desde que o texto foi escrito. Mas a nossa vida é pouco tempo. Muito pouco tempo. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Se vivermos nossa vida em perseverança e fidelidade, durante o pouco tempo em que vivemos, então para nós o assunto foi encerrado. Nossa vida foi até ali. E nós dormiremos no Senhor, em gozo nele,
Não é dormindo de olho fechado, esperando uma coisa acontecer, não. Não é latência espiritual, não. Nós já estaremos no gozo do Senhor. O corpo no pó, porque o corpo é pó. Mas espírito e alma no gozo do Senhor. Embora ainda não face a face com o Senhor. Aguardando a parousia do Senhor, quando então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E receberão corpos gloriosos. E estaremos para sempre com o Senhor. Mas já estaremos no gozo do Senhor. E então para nós a jornada terá sido encerrada. E podemos aplicar o sentido da palavra de João no Apocalipse, dizendo, suas obras os acompanham. Aquilo que nossa pequena vida, que passa como um sopro, nós podemos cooperar naquilo que toca os interesses do Senhor. Suas obras os acompanham. Mas aqui no verso 37 está se referindo a mais que isso. Está se referindo à vinda mesmo do nosso Senhor Jesus. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Como já falamos, esse verso é de Abacuque. Ele foi citado em Romanos, foi citado em Gálatas. E nas duas epístolas tem a ver com a justificação pela fé, certo? Mas aqui em Hebreus não. Aqui em Hebreus não tem nada de justificação pela fé. Aqui em Hebreus tem a carreira da fé. Então, quando você combina essas citações, duas delas, Romanos e Gálatas, fala que quem crê é justificado. Esse é o tema de Romanos e Gálatas. Mas Hebreus diz, quem crê corre a carreira cristã. Então é a fé ligada à jornada cristã. Tanto é que nós temos aí no capítulo 11 a jornada da fé. E todos esses que viveram da fé. É onde nós vamos entrar daqui a pouco. Mas tem um E aqui, no verso 38, veja, E. Se retroceder. A palavra na língua original significa baixar as velas. Um barco está navegando, enquanto tem o vento, tem o condutor, tem a direção, tem o rumo, tem o mapa, tem tudo certinho. Mas então, por algum motivo, as velas são baixadas e o barco fica à deriva. Então, esse é o sentido de retroceder. Ficar à deriva. Perder o foco. Deixar de ver o rei e o reino. Deixar de ver o rei e o prêmio. Se retroceder, nele não se compraz, não tem prazer a minha alma. Muito impressionante esse verso. Porque nós somos pais, criamos filhos, temos condição de entender o que isso significa. Nós, se somos pais segundo Deus, nós amamos todos os nossos filhos. Assim deve ser. Eu creio que assim é, para nós que somos cristãos. Sem discriminação. Amamos a cada um deles incondicionalmente e reconhecendo a diferença em cada um deles. Sem que haja filhos preferidos, né? Agora, é um fato de que o nosso coração tem mais agrado ou menos agrado de acordo com a vida e o comportamento de cada filho. Isso é um fato. O amor é o mesmo, incondicional, são filhos, são são herdeiros, mas satisfação é uma outra história. Satisfação depende da vida e do comportamento de cada filho. Como nós vamos ter satisfação em um filho que nós geramos, amamos, cuidamos, honramos, é nosso filho, sempre será o nosso filho, como o pai do pródigo, que teve aquele filho que fez aquilo, o chamado pródigo. Como o pai teria satisfação no pródigo? Você acha que o pai teve satisfação no pródigo? Dizendo, pai, me dá a parte que me cabe da minha herança. A palavra que o filho está dizendo é, em outros termos, é assim, pai, você é rico, velho e está demorando para morrer. E eu quero pôr a mão logo na minha herança. Então dá o que me cabe da minha herança para eu viver do jeito que eu quero, porque é meu. Sou teu filho, sou teu herdeiro. Então o pai tem satisfação nesse filho? Não. Mas o pai ama esse filho? Sim. Quando o filho retorna, é dito que o pai já estava na varanda, digamos assim. Porque ele diz que avistou o filho de longe. E aí dá para imaginar, nessa parábola que o Senhor contou, tão linda, né? Das mais especiais. O velhinho correndo com
o manto comprido que todos usavam, né? Usavam uma túnica que ia até o pé. E quando eles cingiam, é o termo muito usado na Bíblia, cingindo, eles pegavam aquela barra da túnica e amarravam na cintura com o cinto, dobravam ela, a saia se tornava uma mini saia. E amarrava o cinto na cintura. Então a túnica vinha até o joelho só, para facilitar o movimento, a corrida. Você vê que os soldados usavam essa saia curta, né? Não dá para combater uma batalha de túnica, atrapalha, né? Mesma coisa quando as pessoas iam correr. Então ele diz que o velho correu. Ele avistou de longe o filho e correndo, disse o Senhor, abraçou-o e o beijou. Aí o jovem tinha preparado o discurso do chiqueiro. O discurso do chiqueiro era assim, ele escreveu lá o discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele preparou bem o discurso. E ele estava arrependido. Porque ele falou, muitos trabalhadores do meu pai têm em abundância. E eu estou aqui nessa condição. Então eu voltarei para o meu pai com esse discurso. Aí o Senhor é que traçou a parábola, então ele está fazendo propositalmente, o Senhor que está contando a parábola, aí o filho vai recitar o discurso dele para o pai. Eu imagino primeiro que quando o pai abraçou o filho, ele devia estar bastante fedido e devia estar sem condições de abraçar seu pai, como um poste duro assim, né? E o discurso preparado. E o pai abraçou aquele filho e o beijou, disse o Senhor. Aí o filho começa assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí, como o Senhor que contou a parábola, ele interrompe aí. Ele não completa a frase, me faz como um dos teus trabalhadores. Por quê? Porque ele é um filho. E o pai iria recebê-lo como filho. Então o pai interrompe o discurso e traz assim, traga o boi cevado. Boi cevado significa, quando o filho saiu, o pai colocou o bezerrinho para engordar. E esse aí é para quando ele retornar. Então, o filho retorna e ele diz, traz o bezerro. Não é traz um bezerro, traz o bezerro. Aquele que foi guardado para o filho, que saiu. E traz os melhores vestidos. Põe uma sandália nos pés. Porque os trabalhadores não usavam sandália nos pés. Trabalhavam descalço. Mas os filhos usavam sandália nos pés. Então põe-lhe sandália nos pés e um anel no dedo. Então, é assim que o nosso Pai Celestial nos vê e nos trata. A partir daí, sim, o pai pôde de novo ter satisfação no filho. Antes ele não podia ter satisfação. Seu filho amado estava no chiqueiro, desejando comer as alfarrobas que os porcos comiam. Meus queridos irmãos, nós somos filhos e somos herdeiros. E isso é nosso, sempre será nosso. A questão é, qual tem sido a nossa atitude diante do nosso Pai Celestial? Isso é o que conta para Ele. Não muda o amor dele. O amor dele é imutável. Mas muda a nossa relação com Ele. Ficamos fora da casa, ficamos fora da herança, ficamos fora da bênção, ficamos fora da comunhão. E o que nós ganhamos? Alfarrobas que os porcos comiam. Graças a Deus, porque o Espírito Santo, mesmo nessa condição, é capaz de alcançar os nossos corações. E o Senhor deixou isso muito claro nessa parábola. Porque o filho estava lá e de repente a luz acende. Ele diz, o que é que eu estou fazendo? Os servozinhos mais simples do meu pai têm pão a valer, abundância. E eu estou aqui. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Senhor, nos conceda um coração assim.
tanto para tratarmos com nossos filhos, quanto para tratarmos uns com os outros. É diferente filiação de satisfação. As duas deviam andar sempre juntas. Em Jesus andaram. Jesus era o filho de quem o Pai disse: Ele é o meu amado e nele eu tenho toda a minha satisfação. Mas, irmãos, vamos manter vivo no nosso coração o fato de que o filho é filho. E de que nós, como filhos pertencentes ao Senhor, sempre seremos tratados como filhos. E que então a nossa atitude determinará o quanto experimentaremos da satisfação do Pai em nós. E para concluir isso, Deus é autossatisfeito. Aliás, essa é uma das lindas definições de glória. Glória é uma palavra indefinível na Bíblia. Então nós só podemos aproximar desse conceito. E uma aproximação é: Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. O Pai tem uma satisfação completa no seu Filho, não falta nada, ele não precisa de ninguém mais para satisfazê-lo. É satisfação absoluta no Filho dele. E o contrário também é verdadeiro. O Filho não precisa de nada mais para satisfazê-lo. Ele tem satisfação absoluta no seu Pai. Isso vale para o Espírito Santo. A mesma coisa, o Deus Trino, autossatisfeito. Então, quando nós satisfazemos o coração do nosso Pai, que é o que estávamos falando, o que acontece? Ele retorna para nós essa satisfação. Porque nenhuma satisfação a mais pode ser trazida para o coração dele, ele é completo. Tudo que nós damos a ele, ele dá de volta a nós. Porque ele não precisa de nada. Então, meus irmãos, viver para satisfazer a Deus encontra como resposta a nossa satisfação. Viver para realizar o coração de Deus encontra como resposta a nossa realização. Graças ao Senhor que é assim. E que nós compreendamos isso. Nós não temos um pai lá que está meio emburrecido e procurando filhos que façam o melhor possível para ver se ele abre um sorrisinho. Isso não é o nosso Deus, não é o nosso Pai. Isso é uma caricatura de Deus. Quem sabe o nosso Pai terreno, se é o caso, tenha sido assim. Mas o Pai Celestial não é assim. Não transporte a experiência que você teve do Pai terreno para o Pai Celestial. O Pai Celestial é muito diferente de qualquer Pai terreno. E que nós então aprendamos a nos relacionar com Ele assim. Lembro que tem um cânticozinho, um corozinho antigo que dizia assim: não há lugar melhor. Não há lugar maior. Não há lugar melhor que os braços de meu Pai. Os braços de meu Pai. Aqueles que foram refletidos, né, como estendidos lá na cruz, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, essa é a diferença entre filiação e satisfação. E aqui nesse verso 38 nós temos essa expressão aí. Se retroceder, nele não se satisfaz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Palavra para ruína, para caminhos perniciosos. É esse termo perdição aí. Caminhos perniciosos. Somos, entretanto, da fé para a conservação. É a palavra para preservação. Somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a substância. Substância, mais do que certeza. Substância das coisas que se esperam. Que coisa mais linda essa definição de fé que nós temos aqui, unicamente em Hebreus, em todo o Novo Testamento. Só aqui temos uma definição de fé. Ele está dizendo que a fé substancializa as realidades eternas. Ou seja, aquele que vive da fé, ele
toca nas realidades eternas, invisíveis, que são as perenes, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. É por isso, irmãos, que Paulo fala em Coríntios 2 que o homem espiritual não é discernido por ninguém. Quem olha para ele fala, mas é maluco, é fanático, como pode? Não é? Porque ele vive em um reino que é o reino. Esse aqui é um vestido velho, que logo será enrolado. Hebreus capítulo 1, já citamos aqui. Enrolado como um vestido velho. Essa criação, essas coisas que tocamos, que agarram tanto em nós e nós nelas. É um vestido velho. Agora, o reino de Deus é eterno, permanente. E graças a Deus, palpável, tangível, pela fé. Então, a fé é a substancialização das realidades eternas. Nós não tocamos fisicamente no nosso Senhor Jesus, certo? Nós não vimos o nosso Senhor Jesus com esses olhos. Nós não ouvimos nenhuma palavra dele com esse ouvido. Mas nós cremos nele. E ninguém precisa dizer para nós quem ele é. Nós o conhecemos muito bem. Ninguém precisa dizer para nós como que a voz dele é. Nós o conhecemos muito bem. Não é? Aquele a quem, não havendo visto, há mais. E a quem, crendo, exultais. Em quem, crendo, exultais. Com alegria indizível e cheia de glória. Vai dizer Pedro. E por isso o Senhor diz, bem-aventurados que não viram e creram. Fé é a substância das coisas que se esperam. E é a convicção. Uma palavra para evidência. Evidência de fatos que não se veem. Nós não precisamos de evidência nenhuma sobre o Evangelho. Nenhuma. Nós não precisamos de descobertas arqueológicas, precisamos de achar uma plaquinha lá enterrada não sei aonde, lá em Jerusalém, que tem o nome de Pilatos, para saber que ele existiu. Não é? Porque a fé é a evidência de fatos que não se veem. E o Espírito Santo, então, é quem ministra essas realidades ao nosso coração e nós sabemos. Sabemos. Graças ao Senhor. E é por essa fé que os antigos obtiveram um bom testemunho. Não é lindo também esse verso 2? Qual que é o segredo do bom testemunho? É o segredo da vida da fé, que substancializa para nós fatos eternos, que o nosso vizinho não vê se ele não pertence ao Senhor. Às vezes nem a esposa vê se ela não pertence ao Senhor, não é? Mas nós vemos. Então eles tiveram bom testemunho pela sua fé. E pela fé também nós entendemos essa combinação que também é muito bonita, porque é uma combinação de fé com razão, não é? Nós não entendemos, então cremos. Ah, que bom que os cientistas aí estão provando um monte de coisa que a Bíblia já disse há muito tempo, não é? E sempre será assim. Deus é o criador do mundo físico. Se foi ele que fez, como é que podia contrariar ele, né? Então tá bom, ótimo, que ele siga com as suas pesquisas, mas praticamente não interessa. Porque pela fé entendemos que o universo foi formado por uma palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pela fé entendemos que foi o universo formado. Já destacamos que essa palavra formado é a mesma usada para a formação do corpo do Messias no ventre de Maria. O universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O verso maravilhoso esse. E agora ele entra nos personagens. E nós vamos então estender 15 minutos, é o tempo que temos mesmo, e vamos começar a compartilhar alguns deles. O primeiro deles é Abel. Abel é uma figura muito significativa. Não só por ele ser o primeiro citado aqui em Hebreus capítulo 11, mas porque o seu nome significa passageiro ou um sopro. Esse significado de Abel. Por que será que os pais dele o chamaram Abel? Porque eles tinham sido expulsos do Éden, do jardim da comunhão, do jardim do prazer.
E eles se viram sujeitos à mortalidade. A morte entrou por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, quando eles geraram seus filhos, o primeiro filho eles deram o nome de Caim. E Caim significa aquisição. Aquisição. Mas Abel significa um sopro. Então, de alguma maneira, essa mensagem, por causa da queda, ficou claro, e isso é muito interessante vermos, para Adão e para sua esposa. Quando Adão e sua esposa não morreram no Éden, ele deu o nome a ela de Eva, que tem o sentido de a mãe dos viventes. O Senhor, embora os tenha expulsado do jardim, o Senhor imolou um animal dentro do jardim e os vestiu de peles. Então eles tiveram um entendimento que, de alguma forma, a nudez que eles tinham provocado e tentado cobrir com as folhas de figueira, que sem dúvida representam obras de justiça própria. E que então, quando o Senhor foi encontrá-los, eles não estavam nus. Eles estavam cobertos com a folha de figueira. Já tinham feito as folhas de figueira. Mas quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, estão escondidos, e o Senhor diz: Adão, onde estás? O que ele fala? Ouvi a tua voz, e como eu estava nu, me escondi. Mas, literalmente, ele não estava nu. Estava coberto com as folhas de figueira. Mas como ele ouviu a voz de Deus, essa voz não tem a ver diretamente com a questão física. A voz de Deus é uma comunhão espiritual, toca a consciência. Então ele entendeu que, embora ele tenha feito a sua roupinha de folhas de figueira, ela apenas cobria uma nudez física, ela não cobria a nudez espiritual. O pecado, a transgressão, a desobediência. Então, ele vai dizer: eu estava nu e me escondi. Então o Senhor tem aquele diálogo com ele. Você viu que a nudez aí é uma nudez de coração, é uma nudez de consciência, é uma nudez de espírito. Ele não tem mais transparência com Deus, não é? Ele tentou esconder essa nudez com aquela obra dele, para de alguma maneira se ver protegido, se ver coberto. Mas essa cobertura não significava nada, porque diante de Deus ele estava, a sua transgressão estava descoberta. Aquela folha de figueira não cobriria a sua transgressão, sua desobediência. Então aí está o Abel, que é fruto desse primeiro relacionamento. E esse Abel compreendeu o que Caim não compreendeu. Ofereceu a Deus, Abel, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Que tem duas coisas sobre Abel importantes. Pela fé. A primeira coisa, de alguma maneira ele compreendeu que a salvação, a redenção teria que vir do alto. E teria que ser provida por uma vida inocente. Então, enquanto Caim lavra a terra e busca oferecer ao Senhor o melhor do seu trabalho, está vendo de novo a justiça própria? Como usando seu esforço, seu suor, seu lavrar a terra, colhendo uma primícia e levando para apresentar, obras de sua própria justiça, do seu trabalho, do seu suor, para satisfazer a Deus. O caminho da religiosidade. O caminho da religião. Trabalho de baixo para cima para satisfazer a Deus. Então o Senhor se desagradou, não, em primeiro lugar, da oferta, nem de um nem de outro. Diz que o Senhor se desagradou de Caim e da sua oferta. Porque a motivação de Caim era inadequada. Deus nunca poderia ser satisfeito por nenhuma obra humana. E o que Abel entendeu? Abel ofereceu da gordura do seu rebanho. Uma vida inocente foi imolada por Abel, olha o que ele fez, e foi oferecida a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: nada pode estar de acordo com a tua santidade, justiça e glória. A única coisa capaz de te satisfazer foi o que meus pais não fizeram e, consequentemente, eu também não, que sou filho deles. Nasci em pecado. A única coisa capaz de te satisfazer é uma vida inocente. Então, o sacrifício que Abel ofereceu está aí muito claro. Quando o versículo segue dizendo que a oferta dele, a menção da oferta dele aí, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Esse animal que Abel oferece. Então, de alguma forma, ele teve esse entendimento, que só uma vida sem pecado poderia satisfazer a Deus. Então, é dito que ele obteve bom testemunho,
tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela o quê? Da aprovação que ele teve com relação às ofertas, certo? Então, por meio dessa aprovação de Deus relacionada às suas ofertas, ele mesmo depois de morto ainda fala. Por quê? Porque tipifica o próprio sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Aí o autor de Hebreus retornando, 4.000 anos pelo menos depois da oferta de Abel, ele está retornando ao assunto de Abel, dizendo: Abel já passou há mais de 4.000 anos. E por meio da sua oferta, ele ainda fala. O que ele fala? Que Deus só pode ser satisfeito por uma vida inocente e sem pecado. E essa vida é a vida que seria oferecida para a nossa redenção, para que nós encontrássemos o Éden de novo, para que nós encontrássemos a árvore da vida de novo. E não é isso que nós temos no final do livro? Não é? Gênesis e Apocalipse, irmãos, eles têm uma simetria. Os que estudam física chamam de especular. Significa de espelho. Então, Apocalipse e Gênesis, eles têm uma simetria de espelho. Como você coloca um objeto, né? E o espelho é posicionado ali adequadamente, você fazer a interação de um com o outro. Simetria especular. Gênesis, o que começa em Gênesis termina em Apocalipse. Então, em Gênesis você vai ver, em Apocalipse você vai ver o paraíso recuperado, você vai ver o rio que flui no Éden, ele conclui em Apocalipse. Você vai ver a mulher Eva em Gênesis, vai ver a cidade celestial no Apocalipse. Você vai ver o cordeiro em Gênesis, vai ver o cordeiro imolado em Gênesis, vai ver o cordeiro triunfante em Apocalipse. Enfim, você vai ter uma correspondência linda, perfeita, completa. Então, aí está o Abel, sopro. Pela fé, Enoque. Esses são os personagens selecionados pelo autor de Hebreus e pelo Espírito Santo. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, veja, obteve testemunho. Observe o verso 4 sobre Abel. No meio do verso, obteve testemunho. Está vendo? Depois no verso 5, sobre Enoque. Também obteve testemunho, verso 5, parte final, de haver agradado a Deus. Por que ele reforça isso? Porque o verso 2 diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então Abel, o testemunho de uma oferta que agrada a Deus, que aponta para a redenção do nosso Senhor Jesus. Já explicamos. Oferta que agrada a Deus, única. É o nosso Senhor Jesus. Tudo que nós oferecemos a Deus é o nosso Senhor Jesus. Quando nós partimos o pão, especialmente, nós estamos falando isso. Que nós recebemos o nosso Senhor Jesus como o dom de Deus e que nós oferecemos com as nossas ações de graças o nosso Senhor Jesus a Deus, porque Ele é a nossa oferta a Deus. O pão e o cálice estão lá, oferecido a nós e o que nós retornamos a Ele. O que nós oferecemos a Deus é o Seu Filho. Porque o seu filho é que o satisfaz, seu filho é sua realização, seu filho é seu tudo. Então, você se lembra que uma vez entre vocês eu citei uma historinha verdadeira de uma menina que ouviu um irmão compartilhar sobre Enoque? Você se lembra? Ela estava numa reunião e pequena, a menina, e o irmão compartilhou sobre a vida de Enoque. E que Enoque andou com Deus e foi trasladado. E seus pais não foram à reunião e ela chegou em casa e seus pais perguntaram a ela qual foi a palavra ouvida naquela reunião. E ela disse que o irmão havia compartilhado sobre Enoque. E o que ela entendeu foi o seguinte: ela disse ao seu pai assim, ele falou desse homem, Enoque, que Deus escolheu, que Deus chamou, e ele chamou para andar com ele, e ele foi andando com Deus. E foi andando, até um dia que Deus disse assim para ele: Enoque, você já está tão longe de tua casa e tão perto da minha, que agora dê um passo mais e fique aqui comigo. Andou com Deus. A fé destacada nesse capítulo 11 com relação a Enoque é a fé que anda com Deus. O Senhor disse a Abraão, depois de ele ter produzido um fruto da carne, chamado Ismael: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Por que será que o Senhor usou essa expressão? É a primeira vez na Bíblia, em Gênesis, que ele usa a expressão El Shaddai. Primeira vez. Sabe o que significa? El significa Deus. E Shad, no hebraico, significa peito ou seio. Shaddai significa El Shaddai, significa o Deus que amamenta. O Deus que cuida, que supre. Não é linda essa expressão? Então ele está dizendo, Abraão, eu sou o Deus que nutre, que amamenta, que dá, que supre. Não preciso que você fique dando seus jeitinhos. E produzindo um Ismael, de você mesmo, do seu caminho, da sua serva. Não é nada disso o que eu vou fazer e o que eu quero. Então eu vou te pedir uma coisa. Anda na minha presença e ser perfeito. E deixa o assunto comigo. Seu filho é problema meu. Então, a partir daí, Isaac é gerado. O filho da promessa. Isaac significa riso. Então, a história de Enoque simplesmente maravilhosa. Trasladado pela fé. Enoque é uma figura, sem dúvida, irmãos, do que o Senhor aguarda na igreja antes da sua vinda. O Senhor aguarda aqueles que andem com Ele e que obtenham testemunho de uma jornada de fé agradável a Deus, para que então o Senhor rompa os céus, desça e nos arrebate para Ele, e nos traslade para Ele. Paulo vai explicar essa trasladação em 1 Tessalonicenses, né? Seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, Enoque tipifica o princípio do arrebatamento. O princípio do arrebatamento é andar com Deus. Não é ter uma teologia correta sobre o arrebatamento. Se vai ser antes da tribulação, se vai ser no fim da tribulação, se vai ser parcial, não importa. O que importa é qual é a essência do arrebatamento. É andar com Deus. Os que não andarem com Deus poderão ter um destino diferente. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar, está vendo de novo a palavra aí? Ligada com a satisfação que nós falamos? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, ou que Ele existe, e que se torna o galardoador dos que o buscam. O livro de Hebreus tem uma ênfase forte no galardão, está vendo? Na recompensa. Ele não só é o Deus que é, mas Ele é o Deus que galardoa, recompensa. E agora nós chegamos em Noé. E aqui vamos fazer nosso intervalo, após compartilhar esse verso 7. Presta atenção, quanta riqueza há aqui. Terceiro personagem é Noé. Pela fé, Noé, olha os detalhes. Primeiro, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Vamos parar um pouquinho. E nós? Também. Estamos totalmente instruídos sobre acontecimentos que virão, mas que ainda não vieram, mas que estão às portas, não é? Então nós também estamos divinamente instruídos. Louvado seja o nosso Senhor. O mundo não está, e veja como o mundo está caminhando, e para onde está caminhando, e qual que é o fim disso, né? Mas, irmãos, que privilégio, com quanta humildade e com quanta gratidão nós temos que dizer isso. Nós estamos divinamente instruídos. E que misericórdia temos que ter dos que não estão. Porque nós estamos. Mas nós estamos por quê? Porque o Senhor falou, oh, esse aí, deixa eu revelar alguma coisa para ele. Ele merece. É inteligente, esperto, bondoso, piedoso, temente. Então vou revelar para ele. Não foi assim, né? Ele deu sua palavra, ele nos chamou para ele nos pegou pela mão, ele nos deu suporte para que nós crescêssemos, e então os assuntos foram abertos para nós. Tudo ele, encontrando pela sua imensa graça, respostas progressivas no nosso coração. Mas ainda assim é pela graça. Então,
Noé, a palavra Noé, significa descanso. No meio de uma geração pervertida e corrupta, Deus encontrou um pontinho de descanso, chamado Noé. Noé era um homem justo e íntegro, Noé andava com Deus. Descanso. Então o Senhor revelou para Noé tudo que ele ia fazer. E aí a próxima frase é: sendo temente a Deus. Vamos traduzir de uma maneira mais clara. Levou Deus a sério. Quando ele foi divinamente instruído, ele sabia, não, Deus falou, está falado. Não importa se nunca caiu chuva, aliás, deve ter sido um escândalo isso, né? Porque Noé já tinha bastante idade, fazendo um barco enorme, imagine, trabalhando, tábuas, vedando com betume, e quem olhava devia ser realmente bem engraçado. O velhinho surtou, né? Sendo temente a Deus. Próxima frase. Aparelhou uma arca. Também muito linda. Me faz lembrar aquela palavra de Tiago. A fé sem obras é morta. Que adianta ele crer em Deus, que deu a revelação divina para ele? E até mesmo ser temente, digamos, levar Deus a sério. Então, levamos o Senhor a sério, Senhor. Estamos aqui aguardando o que vai acontecer. Mas não, é mãos à obra, então, porque vem chuva aí, né? Então, ele aparelhou uma arca. Obras da fé. Não é obras para alcançar alguma coisa, mas é obras baseadas na fé. Deus quem falou, Deus quem revelou, Deus quem apontou o caminho. Então, mãos à obra, né? Mais uma frase aí, veja. Aparelhou uma arca. Agora, olhe o resultado dessas obras da fé. Muito importante, irmão. Resultado duplo. O primeiro, salvação da sua casa. O segundo, condenação do mundo. Obra dupla. Ou seja, a resposta de fé de Noé foi o caminho de Deus para salvar a família dele e foi o caminho de Deus para julgar o mundo perverso. A mesma coisa nos nossos dias. A resposta de fé desse remanescente de Deus na terra irá trazer a salvação do Senhor e irá condenar o mundo. Exemplo, a entrada de Josué na terra de Canaã. Não significou duas coisas? Para o povo de Deus significava obter a herança prometida, palavra de Deus também, a terra que manda leite e mel. Eles iriam possuí-la, herança para o povo de Deus. Mas e para os cananeus? Juízo, eles seriam exterminados. Então, duplo aspecto também com Josué. Assim será conosco nos nossos dias. A igreja entrará na herança, o mundo será julgado. Então, o que cabe a nós? Divinamente instruídos, como já somos, levar Deus a sério e aparelhar a arca. Deixe-me um passo mais aqui no aparelhar a arca. Busque o que Pedro diz sobre a arca. Pedro diz que a arca tipificava o batismo que agora também nos salva. Estritamente falando, o batismo, que a arca tipifica o batismo, e o que é batismo? Batismo em nome de quem? Batismo para quê? Batismo pelos mortos, será? Como Paulo fala em Coríntios 15. É claro que é o batismo em nome do nosso Senhor Jesus, né? O batismo significa identificação com Ele. Então a arca em si mesmo, ela tipifica mais do que batismo, ela tipifica Cristo mesmo. Porque batizar é um testemunho da confissão do nome dele. Senão o batismo não tem valor. É só um banho de água, não é? Então a arca tipifica Cristo. Então quando diz aparelhou uma arca, a figura que vejo tão clara é que à medida que ele pôs as mãos às obras e prega madeira e põe betume e prepara o barco, ele está edificando sobre aquilo que se refere às riquezas insondáveis de Cristo. Digamos, ele está aparelhando Cristo. Ele está entrando naquilo que Cristo é. Aliás, foi aí que ele entrou. Porque quando o barco está pronto, então todos entram dentro da arca. E pela arca são salvos. Uma figura muito evidente de Cristo. O que nós estamos fazendo hoje? Tudo que nós fazemos, todas as nossas obras, elas têm que apontar para Cristo. Elas têm que ser um aparelhar Cristo. Elas têm que ser um preparar de Cristo. Entenda essa metáfora. Um preparar de Cristo para que a igreja entre.
porque ele é o nosso único refúgio. E quando a sua parousia de glória vier, o nosso recurso é estar escondido nele. Essa bonita expressão de Colossenses. Nossa vida, vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É aí que estava Noé e sua família, quando o dilúvio veio. É aí que devemos estar nós, nossas esposas e nossos filhos, escondidos em Deus. É aí que devem estar as assembleias do Senhor, escondidas com Cristo em Deus. Porque, meus irmãos, o próximo dia é dia de juízo. Para todos. Nós só escapamos do juízo porque nós já fomos julgados na cruz do Calvário. Aquele que crê nele não entra em juízo. Mas vamos lembrar, o dia que vem é dia de juízo. A questão é que nós já estamos naquele que é o juiz, o nosso Senhor Jesus, identificados com ele. Passamos da morte para a vida, não entraremos em juízo. Não é? Importante vermos isso. E sabemos que o juízo é para todos. Quando o juízo veio para o Egito, não era para todos? Ai do primogênito se o pai dele não tivesse passado sangue na porta. Ele seria julgado. Porque não é porque ele é um primogênito de Israel que ele seria preservado. Você concorda? O sangue é que iria preservá-lo. E do lado de fora da porta. Porque não era para a família ver. Era para o anjo exterminador ver. Certo? Então veja como é importante isso, irmão. Escondidos em Cristo. Aparelhando Cristo. O foco em Cristo. Edificando Cristo. Trazendo a igreja para dentro de Cristo. Nada de estratégia, nada de coisas, nada de mecanismos, nada de nada. Trazer pessoas para dentro de Cristo. Assembleias para dentro de Cristo. Adoração para dentro de Cristo. A palavra para dentro de Cristo. A mesa do Senhor para dentro de Cristo. Tudo para dentro de Cristo. Porque fora de Cristo é só juízo. Imagine se Noé e sua família pudessem ter uma perspectiva do que estava acontecendo fora. Esse foi o motivo do Senhor não colocar porta na arca, né? Janela tinha que ter. Mas, aparentemente, essa janela era clarabóia, né? Eles não podiam olhar assim do lado do barco, não. Eles ficaram lá dentro, escondidos, sem saber nada do que estava acontecendo lá fora. Porque isso pertencia ao Senhor. E na hora de sair por algum lugar, para não soltar o corvo e depois a pomba, né? Então ele saiu ali por algum lugar e quando soltou, você sabe o que aconteceu. O corvo, ele encontrou alguma carcaça, porque ele é carnívoro, e lá ele comeu e repousou, e ficou por lá. Mas a pomba não encontrava lugar de repouso. A pomba tinha que voltar para a arca, e tinha que voltar para a arca até que o juízo passasse. Uma linda figura do que significa o Espírito Santo, a sua presença com os que são de Cristo, em Cristo, até que o juízo cesse, as águas abaixem, e então possuindo a terra de novo. Sai a família, e o Senhor começa de novo. Uma figura, me parece clara, do reino milenar. Então, meus irmãos, que o Senhor mantenha no nosso coração esse entendimento. Porque, irmãos, são fatos, não são especulações. É o que nós estamos aguardando. E aí, terminando então, para fazermos o intervalo. Aparelhou uma arca, salvação da sua casa, condenação do mundo, olha as palavras aí. E a última frase, se tornou herdeiro. Se somos filhos, potencialmente, né? Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas o versículo terminou? Não. Não. Se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Né? Então ele se torna herdeiro da justiça que vem da fé. Tão lindo, tão lindo. Porque é uma herança da fé, não é uma herança das obras. Mas, por outro lado, é uma herança. Ou seja, aquele que crê recebe herança. Porque, aliás, nós fomos salvos não por obras, mas, Efésios 2, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça foste salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ele se torna herdeiro, então, de uma justiça que vem da fé. Noé. Então vamos fazer uma pausa aqui. Noé, então, tipificando essa obra da fé. Abel, o sacrifício
da fé. Enoque, trasladado pela fé. O andar com Deus, o andar da fé. Noé, as obras da fé. Divinamente instruído, teme a Deus e aparelha. E se prepara. Até aqui nós fomos. Vamos fazer então esse intervalo, depois voltamos com Abraão e mais alguns personagens e Moisés. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te apresentamos tua palavra lida e compartilhada. Que o Senhor, por tua bondade, continue a inscrevê-las nos nossos corações, imprimi-las em nossa mente. E, Senhor, por tua graça abundante, te pedimos que o Senhor, a partir desse tempo, nos faça novos, com novos desejos, com novos propósitos reais, com novas intenções, com novo comportamento, novas atitudes, novos hábitos. Nos ajuda nisso, Senhor, porque nós queremos muito avançar, queremos aparelhar a arca, porque sabemos que é o nosso único lugar, lugar de nosso refúgio, segurança e salvação. Te suplicamos que o Senhor tome nossas mãos, nos habilite para isso, Senhor, e encontre uma resposta mais plena dos nossos corações. Sim, oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.